Vamos lá então. Vamos lá de bom dia e de ver que a gente acerta para amanhã. Gente, o conteúdo de direito material, eu sempre insisto que é o índice emissivo, você tem que se esforçar para encontrar a resposta. Pega o índice emissivo do vadimeco da Ariana, ele é melhor. Talvez você se acostumou com outro vadimeco, né? Talvez você goste de outro vadimeco, mas não tem como, não tem como. Se você comparar os dois índices emissivos, você vai ver que tem muito mais conteúdo no índice emissivo da Ariana Linhares. Não tem como, é assim que é. Tá? E aí você vai encontrar as respostas mais rápido. Do contrário, você vai se matar e não vai adiantar nada. Lembra uma vez uma menina fez umas aulas particulares comigo e ela tinha um vadimeco que era um outro vadimeco também, não sei se era do CEISC, acho que era o do CEISC ou do Estratégia. De qualquer forma, não é bom, não chega nem perto da Ariana, né? E aí ela, procurando as coisas, não achava nada. Aí eu peguei o meu e emprestei pra ela. Aí ela encontrou todas as coisas super rápido. Ela falou assim, nossa, não acredito que eu fiz 2 meses de cursinho assim, sem encontrar as coisas no Vadmec e tal, tal, tal. Né? E aí ela encontrou, com 15 dias ela foi fazer a prova e passou. Né? O índice emissivo ele faz muita diferença mesmo, quando as pessoas realmente entendem isso. Agora, às vezes não, às vezes a pessoa ela é muito inflexível, ela não aceita, nada a ver, Vadmec é tudo igual. Não tem nada a ver, gente, é bem, bem diferente de ser tudo igual. Bom, né? Passada essa primeira informação, nós estamos pensando assim, né, o que que vai cair amanhã, o que que vai cobrar amanhã. Assim, se for uma petição inicial, gente, se for uma contestação e se for um recurso. O básico que a gente espera que seria uma reclamação trabalhista, uma contestação mesmo e um RO. Isso aqui é o basicão, né? Esse é o básico. Beleza, se for isso aqui, você sabe, né? Aqui é o NOPROPRO, notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. Notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. Isso daqui não pode faltar. Aqui é o IMPROPRO, em procedência dos pedidos e produção de provas. Aqui é o conhece, desculpa, aqui é o recebe, processo e encaminha, né? Aqui é o recebe, processa e encaminha e na outra folha conhece e dá provimento com a consequente reforma, né? Esse aqui é o recurso, esse aqui é o básico. Tá, se né, sabendo isso aqui, a gente pega e evolui um pouco. Aí a gente pensa, né, pô, o que pode cair de outras petições iniciais? Depois a gente vê, né, de outras petições iniciais. Mas, seja qual for a petição inicial, gente, lembra disso, o curso todo falando sobre isso, notificação, procedência dos pedidos, produção de provas, pensa na sucumbência, né, pensa na liminar, tá? Isso aqui são coisas que não podem faltar. Às vezes, distribuição por dependência pode ser alguma coisa que vai pontuar. A gratuidade da justiça é uma coisa que pode pontuar, mesmo se você estiver do lado do empregador, porque até 40% do fundo de garantia por tempo de serviço, né? Ou até 40% do teto do regime geral da Previdência Social. Então, você tem aqui as situações, né? Beleza. Aí, né, não pode esquecer também do valor da causa, aqui embaixo, né, na reclamação trabalhista, né? Mas em qualquer petição inicial tem que ter o valor da causa, até nos embargos de execução também. Embargo de execução, embargo de terceiro, são petições iniciais. Beleza, mas essa aqui a gente, se cair reclamação trabalhista, você fala, tá tudo certo, é só eu colocar liminar, é só eu colocar sucumbência. Aí, se cai o mandado de segurança, você não coloca essas duas coisas. Não sei por quê, é uma petição inicial. Se cai embargo de execução, você não coloca essas duas coisas. Por quê? Também não sei por quê, porque é uma petição inicial. Se cai um inquérito judicial de apuração de falta grave, você não coloca liminar sucumbência. Por quê? Também não sei, é a petição inicial. Aí você vai ficar falando isso aí, essa é arte da retórica, essa coisa ridícula. Eu sei que é ridículo, mas é ridículo mesmo. É normal a gente não colocar as coisas na petição inicial. Porque você só coloca todos os conteúdos, tudo aquilo que você aprendeu no cursinho, se for reclamação trabalhista. Se cair outra petição inicial, você não consegue colocar mais nada. Você não lembra nem da notificação, procedência dos pedidos e produção de provas, né? Você, aí no caso agora, gente, eu não sei você, não é você, mas eu já tive experiência de outros cursinhos, né? A galera não coloca, tipo, cai um embargo de execução, não coloca mais nada do que aprendeu em petição inicial. Eu acho que é porque é o hábito, né? Na faculdade a gente aprende muito que petição inicial é reclamação trabalhista, né? Aí fica na nossa cabeça essa máxima, essa certeza, e aí qualquer outra coisa que for diferente de reclamação trabalhista, você acha que é um outro mundo e esquece que é petição inicial, tá? Bom, baseado nisso, né? Não vou falar exatamente disso aqui agora. A contestação, não tem muito o que falar também, caiu no prova passada, dificilmente vai cair de novo agora. Mas pode cair, porque é um assunto que tem bastante coisa, seria preliminar, prejudicial, né? E pode vir até como uma reconvenção. Mas o que eu queria comentar agora, pelo menos no início, é sobre os recursos. Porque eu penso que está faltando cair agravo de instrumento ainda. E também, né, nada impede de cair uma contra-razão de recurso ordinário ou contra-razão de recurso de revista. Nada impede. Tá? E aí, né? Aí eu sei que na hora da prova, mas aqui é amanhã, ainda bem, né? É amanhã e aí você tá vendo agora, então você não vai esquecer. Mas na hora da prova a gente pipoca, mas só se você viu agora. Se você acabou de ver agora, amanhã você não pipoca. Porque se for uma contra-razão, o que acontece? Você tem aqui o juiz.
Aí aqui em cima você tem o TRT e aqui em cima você tem o TST. Se for uma contrarrazão, você tem aqui um RO. Você tem aqui um recurso de revista. Se for uma contrarrazão, a contrarrazão ela pode ser tanto tranquilamente aqui do RO, contrarrazões do RO, quanto contrarrazões do recurso de revista. Não muda nada. Nada de nada de nada de nada. Não tem problema nenhum, não muda nada, né? Não muda nada. Por quê? Porque a contrarrazão é você dizer que o juiz está certo ou que o TRT está certo. Então, nas contrarrazões aqui, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o juiz está certo. Eu quero que o TRT mantenha a decisão. Na contrarrazão do recurso de revista, eu vou dizer que o TRT está certo. Eu quero que o TST mantenha a decisão. Então, a primeira coisa que eu quero é que mantenha. E aí, quais são as formas de eu pedir para manter? É assim, se o recurso, olha só, vem para cá, não deixa escapar não. Se o recurso, olha, seja ele qual for, você tem lá as expressões importantes que são conhecer e dar provimento, né? Se isso aqui é no recurso, então, obviamente que na contrarrazão do recurso, você vai pedir para não conhecer. Você quer que não seja conhecido o recurso e, se eventualmente conhecer, que se negue provimento, né? Isso aqui, então, ó, uma coisa vem da outra. Uma coisa é recurso, outra coisa é contrarrazão, né? Então, o recurso é uma coisa, contrarrazão é outra coisa. Só isso. Beleza? Primeira coisa isso aqui. Por quê? Na verdade, isso aqui é o mais importante, né? Porque é o mérito, pá. É aquilo que você quer que acabe. E o juiz tem que mandar, o TRT tem que manter a decisão do juiz porque foi boa. O TST tem que manter a decisão do TRT porque foi boa, né? Isso aí é uma coisa que eu tenho que manter, né? Uma verdade. Hum. Bom, maravilha. Beleza. Aí é o seguinte. Outra coisa que eu tenho de contra-razões, que também deve ser assim muito óbvio pra gente. Contra-razão, o que que é? É porque os recursos, todo recurso, ele vai ter os pressupostos de admissibilidade, quais sejam os intrínsecos e extrínsecos. Aí a pessoa vai ter que mencionar a tempestividade, né? Ela vai ter que mencionar a regularidade de representação, né? Ela vai ter que mencionar o preparo. O preparo ele se divide em custas, né, e depósito recursal. Quando você está em contra-razões, nota que aqui, pessoal, isso aqui são os pressupostos para ser admitido o recurso para que ele seja analisado. Eu não estou nem tratando aqui de hora extra, 13º, férias, aviso prévio, não tem nada de direito material aqui. É só o início para que o juiz ele remeta para o TRT, e aí o TRT também faça o juízo de admissibilidade e analise o recurso. As contrarrazões, né, contrarrazões, a primeira coisa que eu tenho que fazer nas contrarrazões é já quebrar os pressupostos de admissibilidade daquilo ali. Eu vou falar que não estão presentes. A primeira coisa é o quê? É falar que isso aqui ó, não estão presentes. Não estão presentes. Não estão presentes. Certeza que vai ser isso aqui. Por exemplo, né, alguém vai ter feito o recurso ordinário no oitavo dia, mas aí, naquela lógica lá de contagem de prazo, no oitavo dia, aí vamos supor que a pessoa ela faz uma contagem errada. Seja qual for a forma. E aí ela faz o nono dia. Mas eles não costumam colocar muito em cima, não. Mas se colocar muito em cima, você tem que saber fazer a contagem, né? Do prazo. Né? E se foi intimado na quinta, começa na sexta. Se foi intimado na sexta, começa no sábado. Se foi intimado no sábado, começa na terça. Né? E aí, se vencer em sábados, domingos ou feriados, prorroga para o próximo dia subsequente. Beleza. Nas contrarrazões, você vai alegar isso aqui, né? Você vai alegar que o problema é de prazo. E aí, provavelmente eles vão colocar lá que o cara fez o prazo em 15 dias, né? Porque, sei lá por quê. 15 dias. Porque ele nomeou lá, ele viu um artigo do CPC e é assim que é. Pode ser uma tese muito de graça essa, mas a gente colocaria. Aí no preparo, gente, o regularidade de representação também, né? Problema de procuração. A família tem um contrato social e naquele contrato social tem um sócio que pode passar poderes para que um advogado, né, analise os processos. Mas aí eles colocam um outro sócio para poder passar poderes para o advogado. Tá errado a regularidade da representação. Tá errado. Então, tipo assim, nós todos aqui somos sócios, mas somente a Karina pode passar poderes para o João. Só que quem passa poderes para o João é o Fábio. E o Fábio também é dono da empresa. Então aí o juiz vai falar assim: não, tá tudo certo, ele é dono da empresa também. Mas acontece que no contrato social da empresa está dito que somente a Karina pode passar poderes para que sejam analisados os processos por um advogado, não o Fábio nem o Rafael. Pronto, o erro na regularidade de representação. E assim como o preparo, gente. Aí aqui vai ser o basicão lá, eles vão colocar uma empresa em recuperação extrajudicial que não fez o preparo, não fez o depósito recursal. Empresa de recuperação extrajudicial. Você tem que lembrar que não é extrajudicial, é judicial.
É, a mesma coisa os custos processuais, né? Aí também vai acontecer lá de empregador doméstico pagou pela metade, empresa filantrópica que não paga, sem fins lucrativos que paga pela metade. E aí vai depender, né, do wordzinho para você ganhar um tempo a mais, né? Você pode ganhar um tempo a mais, ou você realmente olhar no índice emissível e procurar até encontrar. Mas se você souber mais rápido, beleza, ganha tempo. Se você não souber, é só você ver. É bem fácil, certo? Empregador doméstico é M, então paga metade. ME é M. ME e EPP sempre anda junto, então M paga metade, ME e EPP paga metade. Doméstico, né, tem M de metade. Então é doméstico, empregador doméstico é metade, é, ME é metade, microempresa e é individual, microempreendedor individual é metade, empresa de pequeno porte é metade, empresa sem fins lucrativos é metade. Aí as isentas é massa falida, recuperação judicial, tá? E administração pública, certo? O Ministério Público do Trabalho também, ele não paga para recorrer, tá? Mas, baseado nisso tudo, você vai ter que mencionar. Isso é super importante. A primeira coisa é isso aqui, né? Os pressupostos de admissibilidade, você vai falar que eles não estão presentes. E lá no finalzinho, você vai falar se é que você quer que não conheça e negue provimento. É o que você quer, né? Que não conheça o recurso e negue provimento. Isso aqui, gente, se cair amanhã, você já passou na prova do OAB. Porque isso aqui vai pontuar muito. Aí o meio da peça, gente, o meio da peça é o quê? É assim, vai ter uma lista de coisas que o juiz disse tal coisa, só que o promotor vai ter um fundamento muito bom. O promotor não, desculpa. É, a outra parte vai ter um fundamento muito bom. Né? A outra parte vai ter um fundamento muito bom, muito racional, e aí você vai ter que encontrar a súmula que está dito o contrário daquilo que a outra parte disse. E aí é por isso que você faz contra-razões. Por isso que às vezes é muito fácil fazer contra-razões, né? Porque não tem muito o que fazer, já tá, vai estar certo já. É muito fácil, porque eles vão dar os itens lá para você ir atrás. É igual quando eu falo em penal também, contra razões é muito fácil, por isso que nunca cai. Porque eles já colocam os pontos específicos que você tem que pedir para manter, né? Então é o objetivo isso. Só que aí você reprova porque você não consegue falar dos pressupostos de admissibilidade, cada um deles vale 0,3, 0,4, você já perde 1,2. Aí você nega, você esquece de colocar isso aqui, ó, já perde mais uns 0,4 ou um 0,6. Alguma coisinha aqui no meio que você erra, você tira 2,6 na peça. Aí, se vier uma peça dessa, é uma peça fácil. Ela só tem um nome difícil. É uma peça fácil e aí as questões vão estar difíceis e aí você roda, né? Então, não pode perder essa aqui, né, pau, gente? As contrarrazões. Aí, gente, se for contrarrazões de recurso, mas eu coloquei recurso aqui. Isso aqui é recurso ordinário. Mas se for recurso de revista, vai aumentar mais uma coisa de pressupostos de admissibilidade aqui. Vai aumentar o quê de pressupostos de admissibilidade? Vai aumentar a tal da transferência da matéria do pré-questionamento. Vai estar escrito em algum lugar lá que ele não pré-questionou a matéria, mesmo o juiz não tratando e o TRT também não mencionando, em momento algum foi feito embargo de declaração a respeito do assunto. Não foi feito embargo de declaração sobre o assunto específico. Então, você vai falar que está faltando esse pressuposto de admissibilidade. E a matéria também não é transcendente, né? Ou não é cabimento de recurso de revista, você está no rito sumaríssimo e ofendeu a CLT. Então você vê que também é uma coisa muito objetiva, né? Muito objetivo, muito fácil, né? Muito fácil. E aí a gente erra na hora da prova, tá? Então, se não cair, gente, às vezes, né, em peça, eu acho que cai em peça, né? Mas se não cair em peça, cai em questão, tá? Então, também fica esperto com isso daí, certo? Bom, beleza. Ah, então, o embargo de declaração é isso, tem que ter tido embargo de declaração, se não tiver, vai ser mais mencionar. Rito sumaríssimo também, a CLT não é do rito sumaríssimo a CLT. Desculpa, não é recurso de revista no rito sumaríssimo com CLT, ofender a CLT não tem cabimento de recurso de revista. Então também não posso errar essas teses aqui. Você vê, aquilo que eu digo sempre reitero, tudo fácil, é sempre tudo fácil. O problema é que é um monte de coisa, na hora da prova a gente se assusta porque são 4 meses de preparação, 8 meses de preparação, e aí a hora que tá valendo a gente pega e fica com medo, mas não tem que ter medo. É só isso aqui, contra razão é isso aqui. Não tem o que você fazer, né? Isso aqui. Aí, assim, e aí na hora da prova se cai uma merda dessa que eu vou falar aqui agora. Também não tem que ter medo, a gente vai ser igualzinho, é uma merda qual que é. Contra a minuta do agravo de petição. Também. Aí, tipo assim, eu falei agora, então eu vou falar e vou deixar 30 segundos pra vocês pensarem. O que é contra a minuta do agravo de petição? Tá, você não precisa fazer a gente pensar, eu tô escrevendo aqui. Não, mas o pequeno segundos de dúvida já faz você prestar atenção muito mais no que eu vou falar aqui agora do que se não tivesse dúvida. O que é uma contraminuta do agravo de petição?
Contra a minuta do agravo de petição. Deixa eu fazer um negócio aqui. Gente, contra a minuta do agravo de petição não é nada mais ou nada menos ou nada além do que. Ixi, do que simplesmente você fazer uma contrarrazão também, né? Só que é uma contrarrazão, é uma contrarrazão do agravo de petição que fica na fase de execução. Não muda nada, 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 né? Então é interessante fazer isso. Vou fazer isso aqui rapidinho. Pronto. Na hora da prova, eu tô lá. Tem aqui o juiz. Aí ele vem, enfim, cálculo, arbitramento de artigos, né? Deu a sentença lá, audiência e tal. Cálculo, arbitramento de artigos. Cálculo, arbitramento de artigos. Aí a gente vem para os 8 dias, para as partes se manifestarem, 10 dias. Aí vem a sentença de liquidação, que é a homologação de cálculo. Aí vem o mandado de licitação, penhora e avaliação, que na verdade que é o mandado de licitação para a parte pagar, né? Ou para ela garantir o juízo em 48 horas. Depois, se garantir o juízo, ela tem um prazo de 5 dias para poder fazer embargo de execução. É o mesmo prazo também para fazer embargo terceiro, é o mesmo prazo também para o credor impugnar. Aqui em cima o credor faz uma impugnação. Esse aqui é o direito do credor, esse aqui é o direito do devedor. E aí você vem, né, que os dois casos aqui vão ser julgados na mesma decisão. Aí vai haver o julgamento aqui, ó, né? E aí vai ser a sentença da execução aqui sobre as duas coisinhas. E aí vem uma decisão aqui, né? Vem uma sentença aqui. Uma sentença na execução. Não é sentença de liquidação, não. Sentença de liquidação é o nome Lazarento de Ruim, né? Como diz a Ariana lá. Isso aqui é só um nome Lazarento de Ruim, porque é só homologação do cálculo isso daqui. Então existe uma sentença aqui que é de verdade, a sentença. Essa sentença aqui, a parte que perdeu aqui, gente, ou seja impugnação, seja embargo de execução, um dos dois perdeu. O que perdeu, ele vai fazer agravo de petição. Ele faz o agravo, né, de petição. Esse agravo de petição vai bater lá, né, no TRT. E, obviamente, a parte que ganhou vai fazer contra-razões ao agravo de petição, mas não fala contra-razões, fala contra-minuta ao agravo de petição. E o que que você faz na contra-minuta? Também é não conheça o agravo de petição, negue provimento ao agravo de petição, não estão presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo de petição. É igualzinho, só que é um momento processual diferente que você pode se assustar. Um momento processual diferente você pode se assustar, né? Eu acho que eles não fazem, não vão fazer isso só porque fica uma coisinha muito diferente e às vezes não mede o conhecimento do aluno, só é um choque emocional na hora da prova, o aluno não faz e acaba virando uma merda, né? Acho que eles não vão cobrar isso, não. Mas seria a mesma coisa de quando eu falo também de recurso adesivo. Recurso adesivo, em todas essas situações que eu falei agora, também caberia recurso adesivo, né? Se tiver escrito no enunciado que você quer afastar a sucumbência. Então, quando você fala afastar a sucumbência, é porque você quer ganhar, você não quer manter, né? Então, assim, o agravo de petição, o aconselhamento do agravo de petição, contra razões do recurso ordinário, do recurso de revista, é porque você quer manter a decisão. Agora, imagina se tem a sentença lá e tem assim, ó, tem 10 coisas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 coisas. Aí lá tá lá mostrando assim: você ganhou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E você perdeu essas três aqui. Se for para fazer uma peça só, gente, que peça que vocês fariam aqui? Baseado nisso aqui. Lá na hora da prova. Tem 11 coisas. Você ganhou 8 e perdeu 3. Se fosse para fazer uma peça lá na prova, que peça que você faria? Você acha que seria contra razões para manter ou seria recurso para poder reformar o que você perdeu?
Assim, vamos pensar que a outra parte também fez, né? Tipo, você está na prova do AB. E você acha que eles vão dar uma peça para você, que pra você escrever mais coisas ou menos coisas? Bom, talvez a minha explicação não tenha sido boa. Eu só que eu quero dizer é o seguinte: isso aqui você tem uma sentença lá. Antes de eu falar aqui, né, qualquer coisa, antes de eu falar assim, se eu colocar a palavra aqui em afastar a sucumbência, a expressão afastar a sucumbência, aí automaticamente seria um recurso adesivo, porque eu já tenho que reformar. Agora, se não tiver, se tiver muito confuso, não vai estar confuso, tá? Não vai, eu estou tentando fechar todos os lados, mas se tiver muito confuso, a lógica é que você vai fazer uma contrarrazão aqui, porque vai estar escrito lá que a outra parte fez recurso e você foi intimado, né, sobre o recurso interposto pela outra parte. E aí você vai fazer contrarrazões, porque tem mais coisa para você ficar alegando aqui. Você vai fazer contrarrazões. E também, gente, não vai ser muito confuso, porque vai estar escrito o que, que o cara fez no recurso dele, né? Vai estar escrito que o cara fez um recurso, e aí o cara fez o recurso no 12º dia, ou no 15º dia, de acordo com o CPC, a apelação é feita no 15º dia. Vai estar escrito que ele fez depósito pela metade, e aí, sendo empregador doméstico, ou, né, que ele fez depósito pela metade sendo uma empresa de recuperação extrajudicial, né, ou qualquer coisa assim. Então vai estar dando indícios que é contra-razão. Porque as contra-razões, ela vai mostrar coisas que é para não conhecer o recurso. Ela vai colocar coisas nessa lógica de não conhecer o recurso. Ela vai dizer isso automaticamente. Ela vai inserir coisas para não conhecer o recurso. Isso é contra-razão, né? Agora, o recurso não. O recurso vai ter toda aquela lógica, por isso que cai sempre em questão. Toda aquela lógica do afastar a sucumbência, né? Você tem aqui o juiz dando uma decisão, ele falou sobre adicional noturno, né? Sobre horas extras, sobre aviso prévio e sobre descanso semanal remunerado. Ele falou sobre essas coisas. Aí acontece o seguinte: aí de um lado, né? O cara ganhou um pouco, do outro, o outro cara ganhou um pouco, e aí aquela brincadeira toda. Aí esse aqui faz recurso do que perdeu, ah, eu perdi essas duas coisas, aí faz recurso do que perdeu, e esse aqui faz recurso do que perdeu, né? E aí esse aqui intima o outro lado para fazer contra-razões do RO, e esse aqui intima o outro lado para fazer contra-razões do RO. E assim vai. Então, esse aqui vai fazer contra-razões do RO dessas duas coisas. Esse aqui vai fazer contra-razões do RO dessas duas coisas. E aí que vai. Esse aí é a da contra-razão. Mas aí vai estar dizendo lá que um deles não fez o recurso. Esse aqui não fez o recurso quando podia ter feito. E aí, esse aqui fez. A hora que esse aqui faz, e intima o outro para fazer contra-razões do recurso ordinário, ele também quer afastar a sucumbência. E ele pega e vai lá fazer o recurso adesivo, né? Eu não acho que vai cair isso aqui, não, tá? Esse negócio de recurso adesivo. Não acho que vai cair. Mas se cobrar, gente, é só isso, né? Eu falei aqui rápido, às vezes amanhã cai bem essa bosta, né? Mas tem que adicionar noturno, horas extras, aviso prévio e descanso semanal remunerado. O que que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que essa parte ganha duas coisas e ela perde essas duas coisas. Então, automaticamente, o outro lado, esse aqui é o lado, esse aqui é o Bruno. Esse é o Bruno. Aqui é o Alisson. Então, o Alisson ele ganhou essas duas coisas aqui. E ele perdeu essas duas coisas aqui. Então, o Alisson perdeu. Se o Alisson perdeu, ele faz RO do que ele perdeu. Esse aqui faz RO do que perdeu. Automaticamente, ele vai intimar o outro lado para fazer o quê? Para fazer contra, né, razões do RO do que ele ganhou, esse aqui. Então, esse aqui vai fazer contra razões do RO da adicional noturno e das horas extras, né? E aí, se ele intimar a outra parte, se ele fez o recurso, se ele intimar a outra parte vai fazer o quê? A outra parte vai fazer contra-razões do RO, do aviso prévio e do descanso semanal remunerado. É só isso. Só que lá na hora da prova você tem que ficar escrevendo isso, gente. Se você vai só lendo, embola tudo. Por isso que é difícil fazer recurso adesivo, né? Por isso que em questão a gente acaba tendo dificuldade para fazer recurso adesivo. Agora aqui, esse lado aqui, ó. Exemplo de novo. Aqui eu posso fazer RO? O Bruno pode fazer RO? Pode. Vamos supor que ele não faça, ele escolha não fazer. Então ele não fez RO. O Alisson fez RO, né? O Alisson fez RO. Aí o Alisson intima o Bruno para fazer contra razões do RO. Então o Alisson, ele intimou para fazer, e aí o contra razões do RO do Bruno vai ser pautado em cima do quê? Do adicional noturno e das horas extras. Esses dois que ele já tinha ganhado, ele só quer manter. Só que ele olha para isso e fala assim: ah, quer saber, filha da puta? Você quer é mesmo que eu faça isso? Então tá bom, né? Você quer recorrer? Então beleza. Só que agora eu posso também fazer uma coisa. Eu vou fazer também recurso. Eu vou fazer um recurso adesivo. Recurso adesivo. E aí o recurso adesivo nasce aqui, né? Ele vai fazer agora o recurso adesivo do aviso prévio do descanso semanal remunerado. Ele não ia fazer nada, ele ia estar parado, ia ter morrido. Só que agora ele faz. É isso, tá? É simples assim.
Simples e fácil, como tudo no português. Acho que é mais fácil fazer em questão, acho mais fácil cair em questão do que cair, né, em peça, tá? Bom, gente, fechando esse ciclo aqui, nesse sentido específico, né, de recurso, de contrarrazão, talvez teria uma outra peça aí, uma outra peça importante, seria o agravo de instrumento, né? Não acho que vai cair também, o agravo de instrumento. Eu pedi para vocês olharem a estruturinha um dia só para poder criar uma curiosidade um pouco a mais, e aí automaticamente você estar interessado mesmo. O agravo do instrumento, uma coisa que você tem que falar. Nós procuramos o artigo aquele dia, não encontrei direito não, mas você tem que falar do juízo de retratação. A gente encontrou, mas o artigo não estava muito bem do jeito não. Você tem que pedir o juízo de retratação, primeira coisa, que é o quê? Tá aqui no juiz, vai para o TRT. O TRT, ele vai conhecer do RO, né? E aí, às vezes, o juiz não manda para cima e você quer que o recurso suba. Então, você faz agravo de instrumento para o recurso subir. E aí, quando você faz agravo de instrumento para o recurso subir, para o RO subir, você faz agravo de instrumento para o RO subir e é, você vai dizer para o juiz assim: juiz, você não quer voltar atrás? Retrate-se. Acho que não vale a pena chegar lá em cima para você ter uma decisão reformada. Então, é o que acontece aqui, né? Uma das coisas é essa daqui. O mais importante seria o juízo de retratação. A outra coisa é que, quando você faz o agravo do instrumento, você vai pagar 50% do valor do depósito. 50% do valor do depósito do recurso que você quiser destrancar. Então, é um pressuposto de admissibilidade diferente. Então, são dois pressupostos de admissibilidade diferentes aqui, ó. Dois. Se cair uma peça dessa, não tem muita coisa para cobrar. Por isso que não cai, tá? Pode cobrar sim, porque aqui o que vai acontecer? Vai ser igual aquelas reclamações trabalhistas fáceis. Quando cai uma reclamação trabalhista fácil, é aquela fácil que não tem muita coisa, mas tudo vale ponto. Então essas duas coisas valem ponto. E isso aqui é o basicão. Isso aqui, assim, é aquilo que não pode faltar nem a pau no seu recurso de agravo de instrumento. Só que o que, que é o forte do agravo de instrumento? É você falar que estão presentes os pressupostos de admissibilidade. A função é falar dos pressupostos, né, dos pressupostos de admissibilidade. Essa é a função. E aí você vai falar dos pressupostos de admissibilidade. Você vai falar que foi feito no prazo de 8 dias, sim. Porque o cara foi intimado no sábado. E quando é intimado no sábado, começa a contar na terça, não começa a contar na segunda. Por isso que o oitavo dia caiu em tal data. Pronto, aí você vai colocar a súmula 1, que né, tá escrito aqui na súmula TST, né? Súmula TST 1. Beleza. Aí vai estar escrito lá sobre a regularidade de representação. Vai estar escrito sobre o depósito recursal. Ó, o cara, ele pagou metade porque é empregador doméstico, porque ele é uma microempresa, porque é uma empresa de pequeno porte, por isso que ele fez o depósito pela metade, né? Mas mesmo assim eu tenho que fazer o agravo de instrumento, tá? Tem que fazer o depósito aqui pela metade, eu vou colocar que tem que fazer o depósito pela metade também. É uma coincidência aqui do que eu falei sem querer, né? Não tem nada a ver com esse 50% aqui, não. 50% é o agravo de instrumento. Não importa o que aconteça, o agravo de instrumento é sempre 50%. Esse metade aqui, eu tô falando metade do RO. Às vezes, coincidentemente, lá é uma microempresa, ou é uma empresa de pequeno porte, paga pela metade. Ou empregador doméstico, paga pela metade. Ou uma empresa sem fins lucrativos, paga pela metade. Tá? Foi só uma coincidência aqui. E aí você vai mencionar isso, né? Ou você vai dizer que ele pagou metade, né? E por isso, porque ele é essas pessoas. Ou você vai dizer que ele não pagou porque ele é isento. Você vai dizer que ele não pagou porque ele é isento. Por quê? Porque ele é isento. É uma empresa sem uma empresa filantrópica. Tá, é isento do pagamento do depósito recursal. Então não pode faltar isso no agravo de instrumento. Mas aí acontece. O agravo de instrumento, como ele é uma peça dessa, igual aquele mandado de segurança que caiu, que não tinha muita coisa para cobrar, mas tudo era ponto, né? Tudo era ponto. Então aí você acaba perdendo pontos se você não coloca cada uma dessas coisinhas aqui, né? Mas olha só, das coisas que podem cobrar, assim, na minha opinião, que seria fora daquilo que a gente está com tranquilidade para fazer, seria o agravo de instrumento, né? O agravo de instrumento e a contra-razões do recurso ordinário. Ou contra-minuta do agravo de petição, ou contra-razão do recurso de revista. Seriam as contra-razões. Então, seriam essas duas coisas que eu acho que nós deveríamos ter medo, que eu comentei aqui agora. Seriam as duas principais coisas. Aí as outras coisas todas, né? Aí vai, né? A gente vai vendo agora aqui de novo. Mas eu acho que isso aqui seriam as duas principais, tá? Tem alguma coisa que vocês pensam a respeito? Falo, penso, logo existo. Napoleão Hill. Não, não é Napoleão Hill, falou isso, Rafael, é o Descartes. Bom, beleza. Essas duas peças que eu acho muito importantes, tá? Para amanhã.
E assim, vou jogar no jogo do bicho. Eu jogaria isso aqui no jogo do bicho, tá? Mas a preparação nossa, né, é o basicão, é a petição inicial mesmo, né? Não tem por que não cair uma petição inicial. Ou se cair, né, um recurso. E o recurso vai ser o basicão também, é encontrar todas as coisinhas, gente. Tem que encontrar mesmo, não tem jeito. Tem que se esforçar É por isso que eu falo assim, ao longo do curso é importante ficar lendo o Wordzinho, por quê? Porque se cair um RO, e tem muita chance de cair, que é o basicão que todo mundo espera, se cair o RO, vai ser uma sentença desgraçada. Vai ter uma sentença lá com 13 coisas, entendeu? E aí é onde, se você tá bem no direito material, com o Wordzinho, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 coisas. Se você tá bem com o direito material, você ganha tempo, porque lá tem um monte de coisa escrita. Aí aqui vai falar sobre aquilo que eu comentei, né? Sobre a contribuição do INSS do aposentado. E você é uma pessoa que está fazendo recurso para o aposentado que seja. E aí você vai ficar procurando no índice remissivo essa tese aqui, sendo que se você soubesse, igual você viu ontem, que tá certo, que não tem mesmo o que fazer, ele vai pagar, vai ter o desconto da contribuição social, você não ia ficar pesquisando, você já ganha tempo. Entendeu? Você ganha tempo. Só que, gente, eu não tô falando assim também que você tem que tomar cuidado com isso também, pelo amor de Deus. Amanhã na hora da prova, você tem tanta certeza de uma coisa que você nem pesquisa. Aí você erra aquilo porque você nem pesquisou. Não, também não. Eu só tô querendo dizer o seguinte: isso aqui tem 13 coisas. Se você já souber umas 5 delas, é muito mais fácil de você encontrar para começar, né? E se você não encontrar, você pelo menos consegue escrever. E se você não encontra e você já vê que não precisa escrever, é muito melhor. Porque acontece sim, gente, de ter tese no meio que é só para você perder tempo, porque tem um monte de coisa aqui. Então, imagina o tempo que você não gasta nessa bosta aqui. Você vai procurar, 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 procurar e cansar. Igual eu já falei, já gastei numa peça já procurando a lei do enfermeiro. Eu gastei 1 hora e meia procurando a lei do enfermeiro. Não tinha, até eu caí a ficha que era empregado doméstico. Mas é tão legal isso que eu sempre falo, né? E aí o aluno meu dificilmente erra a questão de empregado doméstico. Porque é uma coisa que a gente, tipo, sofreu, né? Sangrou, aí você lembra. Você lembra, fala, puta que pariu, né? Não vou, aluno meu não vai errar mais essa merda. Então, o médico pode ser empregado doméstico, sim. O enfermeiro pode ser empregado doméstico, sim. Mas eu gastei 1 hora e meia lá procurando, 1 hora e 20 procurando. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu fiz no desespero a reclamação trabalhista lá, sei lá como é que foi. Não lembro se era reclamação trabalhista, se era contestação, sei lá. Acho que era reclamação mesmo. Aí eu, no desespero, eu fiz, né? E beleza. Mas acontece que gastou um tempão, então você vai perder muito tempo procurando coisinhas aqui. Se for o RO, gente, por isso que o Wordzinho é bom, que aí você já mata um monte de questão, um monte de problema desse aqui o mais rápido possível. E aqueles que você não conseguir resolver, você vai para o índice emissivo, vai pesquisar para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e vai sofrer, né? Até achar a resposta. E assim, gente, por isso que assim, eu disse, e se você não fez, né, que você faça agora a tarde toda e amanhã de manhã também. Leia o índice emissivo 10 vezes. O índice emissivo, não, desculpa. O Wordzinho umas 10 vezes. Por quê? Porque é o que eu digo, às vezes você não consegue ler uma súmula e interpretar a súmula de maneira correta. Você, tipo, se perde na leitura do vocabulário da súmula. Mas se você tiver o conhecimento daquele conteúdo, e se você souber aquele conteúdo, você vai acertar a questão, você vai acertar a tese que é preciso na manhã na hora da prova. Tá? É isso. Eu pergunto para vocês o que que vocês acham assim de difícil, uma coisa difícil, nova, ou que seja velha, mas que você conheça, porque nós falamos muito no cursinho sobre petição inicial, né? E aí, se cair petição inicial, a petição inicial que nós temos medo é o mandado de segurança, né? É o embargo de execução ou o embargo de terceiro. Essas aqui são as petições iniciais que nós temos medo, né? Por quê? Porque não é reclamação trabalhista. Mas ainda pode cair ação de consignação e pagamento. Só que a ação de consignação e pagamento, acho que vocês não têm medo, porque é muito tranquilo, né? Agora que você se acostumou com petição inicial, que é notificação, procedência, produção de provas, liminar, né? Às vezes um dano moral e também afastar a multa do 477, isso aqui não tem problema, né? A multa do 477. Afastar essa multa do 477 também, para você não ter problema, depositar em juízo, né, as coisinhas lá. Isso aqui você não tem medo, né? E pode cair, gente, tranquilamente isso daqui. Tá? Aí o mandado de segurança, eu acho que você tem aí no índice emissivo, a gente trabalhou bastante aí para você grifar no índice emissivo as coisas que tem que ter, que não pode faltar nem a pau lá no finalzinho. Assim como também o embargo de execução e embargo terceiro também. Nós fizemos esses grifos para não faltar algumas coisinhas, tá? Não pode faltar mesmo.
Vamos dar uma olhada, vamos olhar de novo, né? Mas só o título de curiosidade aqui. É, eu, isso aqui não pode faltar mesmo, então eu nem vou escrever aqui liminar, tá, gente? Ó. Eu nem vou escrever liminar aqui, nem liminar aqui. Porque isso aqui não era para escrever. Porque você tem que saber, porque isso aqui faz parte das petições iniciais. Você não pode aprovar com 5,7 e não ter colocado a liminar que vale 0,6, tá? Né? Não pode fazer um negócio desse. Aqui você tem, às vezes, o valor, né? O valor do bem penhorado. Então, o ínfimo valor do bem penhorado. Dá o valor da avaliação. O valor da avaliação foi um valor muito ínfimo. E aqui em cima também, né? Não pode faltar. A liminar é o importante, sim, né? É, não pode faltar também a intimação lá do promotor de justiça, que vale pouquíssimo. E também no polo passivo, quem fica aqui é o juiz. O juiz não é o empregado ou o empregador. É o juiz. É coisinha pequenininha, mas tem mais coisas aí, né? Como eu falei, liminar é uma delas, vai para tudo quanto é lugar, né? E assim, não pode faltar também, né? Enfim, os basicão lá de seja qual for a situação. A gente vê de novo daqui a pouquinho, tá? Essas duas situações aqui. Não acho que vai cobrar amanhã, mas é como eu disse. É assim, é muito melhor eu saber. Assim, eu não quero passar mais por aquilo que eu passei uma vez, né? Que o aluno reprovou por causa do mandado de segurança que caiu. E assim, caiu o mandado de segurança, beleza. Tipo, o basicão é que era uma petição inicial, mas eu sei quando nunca cai, aí a galera treme na base. Então aí, se cair de novo, aí você fala assim, puta que pariu, Rafael, caiu de novo o mandado de segurança. Você acredita? Era uma reintegração de uma empregada que ficou grávida, e aí você pega e dá para nadar de braçada, né? Mas acho que não, pessoal. Acho que isso aí não vai voltar a acontecer, mas sim, pode cobrar ali um embargo de execução, mandado de segurança não, mas embargo de execução, um agravo de petição pode cobrar, tem cobrado bastante também. E vamos fazer um intervalinho aqui, né, de uns 10 minutos, agora 10h20. A gente volta às 10h30, tá? Um intervalinho. E a gente retornando aqui então. Então, nessas ideias de petições iniciais, né, a gente tem aqui aquilo que é o óbvio, que a gente não pode negar. Aí tem assim, a hora do endereçamento do mandado de segurança, você tem lá o auditor fiscal do trabalho, você tem é, o Ministério Público do Trabalho, tá? E você tem o superintendente do trabalho. O auditor fiscal do trabalho é o basicão, né? E o Ministério Público do Trabalho. Se você tiver que fazer mandado de segurança contra esses caras aqui, o mandado de segurança vai ser feito no juiz, tá? É no juiz que você faz. Então, se o auditor fiscal do trabalho ele interdita a tua empresa para que você não continue exercendo sua exercendo a sua atividade laboral lá, você vai fazer o quê? O mandado de segurança no juiz, pedindo a urgência liminar, porque a atividade não pode parar, porque o laticínio vai estragar o leite. Alguma coisa você vai ter que pedir em liminar, porque o auditor fiscal ele interditou o teu estabelecimento, ele não permitiu que você continuasse trabalhando. Por causa de qualquer coisa, há um tributo que você não pagou e ele acha que o ICMS tem que ser pago, mesmo se for transferido da filial para a matriz, a matéria-prima. Então ele pega e exige, né, e segura e fecha ali o lugar. Então você tem que fazer mandado de segurança para o juiz, certo? Olha só, o autor de trabalho que interdita o seu estabelecimento. Mandado de segurança para o juiz. Às vezes o problema é o juiz que é o problema, porque o juiz ele determinou uma reintegração da empregada. Ele falou assim: essa empregada tem que ser reintegrada. E aí determinou a reintegração, não tem o que você fazer. Você vai ter que. Recurso você não pode fazer. E aí você vai fazer o quê? Mandado de segurança. Faz o mandado de segurança. Só que agora não vai para o juiz, né? Você vai fazer mandado de segurança para o TRT. Assim como se tiver um problema no TRT, né? Aí você vai fazer um mandado de segurança no TST, né? Gente, aqui tem que tomar cuidado com uma coisa, porque essa é a lógica do mandado de segurança, mas não é a lógica da ação rescisória. A ação rescisória também é uma petição inicial, só que você tem que tomar cuidado, né? Porque a ação rescisória, às vezes, a decisão do próprio TRT, você tem que atacar a ação rescisória no próprio TRT. Tá? Então, aqui essa é a lógica de uma autoridade coatora. A Auditor Fiscal do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, né? Aí você faz mandado de segurança para o juiz. Agora, quando o juiz é autoridade coatora, mandado de segurança para o TRT. Quando o TRT é autoridade coatora, mandado de segurança para o TST. É só você observar a hierarquia. Tá? Agora, a ação rescisória, não, ela não vive de hierarquia. A ação rescisória, ela vive de você rescindir uma decisão. E como é que você rescinde uma decisão? Atacando aquela decisão. E quem é que vai resolver o problema? O juiz. O juiz nunca faz ação rescisória, né? Então aqui, eu vou dar só um parênteses, fazer só um parênteses aqui, baseado nisso, porque assim, se você faz uma ação, aí transitou em julgado no juiz. O que é transitar em julgado? É o fim. Se o fim chegou aqui,
A ação rescisória vai ser feita no TRT, tá? Porque o juiz nunca faz julgamento de ação rescisória. Agora, vamos supor que você estava aqui. Aí você fez um RO para o TRT. Só que o fim se deu aqui em cima. Se o fim se deu aqui em cima agora, o fim se deu aqui em cima, agora você faz ainda assim a ação rescisória aqui. A ação rescisória continua sendo aqui no TRT. Agora vamos supor que você está aqui no juiz. Aí você fez RO para o TRT. E você fez recurso de revista para o TST. Agora eu pergunto, onde que fica a ação rescisória? Baseado nesse terceiro caso aqui, no terceiro quadrinho, nesse aqui, me responde, onde que é a ação rescisória? Responde, Fábio. Terceiro quadrinho, onde é a ação rescisória? Vai, Karina, Caio, Ailton, você que tá vendo gravado aí. E aí, aonde que faz agora? Onde? 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 Deixa eu ver. Vocês erraram. Erraram. Não dá para saber. Eu não sei onde eu vou fazer a ação rescisória, né? Eu tenho que ver a palavrinha, conhece, né? Conheceu. Aí sim, se o TST, se você fez recurso de revista e o TST, nesse caso aqui, ele conheceu do recurso de revista, significa que se ele conheceu, significa que ele leu. Se ele leu, ele analisou. Ele analisou e você perdeu de novo. Ele conheceu, mas negou o provimento. Então agora a decisão que eu quero atacar é a decisão dele. Então agora sim, se ele conheceu, a ação rescisória é nele. Agora sim, a ação rescisória é nele. A ação rescisória é nele. Porque ele conheceu. Então a ação rescisória é nele. Certo? Beleza. Agora, se você faz, né, um RO, se você faz RO, aí se você fez o recurso de revista, aí chegou no TST, o TST não conheceu. Então aqui, ó, o TST não conheceu. Se ele não conheceu, significa que ele não leu. Se ele não leu, ele não deu decisão nenhuma. Então não existe decisão no TST para ser rescindida. Não existe decisão nenhuma do TST para ser rescindida. Então a ação rescisória vai ser no próprio TRT. Então você vai fazer o quê? A ação rescisória no TRT. Então aqui, ó, não conheceu, então mesmo fazendo recurso de vista, a ação rescisória é aqui no TRT. Basta você prestar atenção na palavra que eu falo desde o primeiro dia do curso. A palavra conheceu. O que é conhecer? É eu vou até a pessoa e conheço a pessoa. Né? Eu conheço a pessoa, conheci a pessoa, então beleza. Né? Aí eu vou ver se eu dou provimento ou se eu nego provimento. Mas se não conhece, né, você nem chegou aí no lugar conhecer. Então não tem como ter uma análise. O fora foi em outro lugar, costumava dizer isso. Né? Então, aqui também. Se o TST não conheceu, se ele não conheceu, não tem decisão do TST para ser atacada. A única decisão que ainda existe é a decisão do TRT. Gente, isso aqui vale questão de prova amanhã, assim, né? Não vale a peça, mas vale questão de prova. E também pode ser a peça. Às vezes, se vier ação rescisória, que não veio até hoje, né? Se vier ação rescisória, com certeza o endereçamento vai ser isso aí. E vai valer muita pontuação. Né? Também tem os 20% da ação rescisória. E também tem liminar em ação rescisória. Então, olha só. Notificação, procedimentos pedidos, produção de provas, sucumbência, liminar, endereçamento, tá? O 20% do valor da causa já dá 7 negócios para pontuar a atuação rescisória. E é só uma petição inicial, é só uma petição inicial. E acertar o endereçamento seria perfeito. Se você errar o endereçamento, pessoal, você só não vai pontuar, tá? Mas você não vai zerar. Antigamente zerava, hoje não zera mais, você perde a pontuação. Então aqui, olha só, o quanto que é legal você entender isso, né? A filosofia de saber o que é uma petição inicial, não parar, né, de insistir nisso. Bom, voltando aqui para o mandado de segurança, né? O mandado de segurança, então, só fico esperto aqui em vocês, né? Pensa assim, né, do auditor fiscal do trabalho e do Ministério Público do Trabalho, né? Aí você vai fazer o mandado de segurança pro juiz, certo? Aí se o juiz der problema é TRT, se TRT der problema é TST. Tá? Auditor fiscal do trabalho, ele interditou a tua empresa. Ministério Público do Trabalho, ele, enfim, também tá lá dando trabalho para tua empresa funcionar, não tá é, enfim, ajudando na homologação das coisas, está fazendo um dissídio coletivo que não faz sentido, porque ele não faz dissídio coletivo, você faz dissídio coletivo se for de atividade essencial. Alguma coisa está acontecendo, né? Você vai mandar de segurança no juiz. Tá? Aí se desembarga, e se empregador, se o empregador, ele for a autoridade coatora, você faz mandado de segurança onde? No juiz, no TRT ou no TST? Onde você vai mandar de segurança? Você não faz mandado de segurança. Por quê? Porque não existe mandado de segurança contra empregador. Né? Não existe mandado de segurança contra empregador. Porque o empregador não é autoridade coatora. Então não existe mandado de segurança contra o empregador. Certo?
Simples e fácil como tudo na língua portuguesa, Rafinha. Isso. Simples e fácil como tudo na língua portuguesa. Bom, vamos lá. Voltando a analisar as coisas aqui, né? Vamos pro. Ah, não precisava ter feito isso aí. Vamos pro mandado de segurança. Tá, eu quero olhar só, pessoal, os requisitos, né? E aí a gente. E a forma de observar também, né? A leitura aqui do enunciado. Vamos ver. Evelyn. Evelyn. Aqui o conteúdo. Já vimos isso aqui umas 3 vezes já, tá? Mas o foco é só falar das coisas que não podem faltar no mandado de segurança, tá? Aí você tem que ver a urgência da situação. Eu sei que dá trabalho, pessoal, mas aí assim, chuta que tem urgência, né? Eu não vou ler esse problema inteiro não, porque nós já lemos já umas vezes já. Mas ó, chuta a urgência. Dá o teu jeito. E é mandado de segurança também, né, gente? Então, é mandado de segurança, você tem que colocar o cabimento do mandado de segurança. Então, endereçamento, né? Vai ser pro TRT, né? TRT, a qualificação. Aí isso aqui que é importante, ó, aqui vale só 0,10, mas a parte contrária não é o empregado nem o empregador, é o juiz, porque ele é a autoridade coatora. Isso aqui é muito importante. Eu acho que tinha que ter que valer mais isso aqui, esse 0,10. Aí tem o terceiro interessado. Colocou aqui o terceiro interessado, a gente não coloca o terceiro interessado, no caso, né, mas colocou aqui o terceiro interessado, a Evelyn. 0,10 também. Agora, isso aqui tem que pontuar mesmo, né? Tipo, a indicação do cabimento do mandado de segurança, é a Constituição Federal, né? Tem ali o artigo 114, que eu falei que ele é importante, lá no parágrafo primeiro, segundo, terceiro, lá não sei de cabeça, ou quinto, que fala que dissídio coletivo não pode ser feito por mandato do Ministério Público, só em atividade essencial. Aí uma coisa diferente também, que pode vir, o que é a tempestividade do mandado de segurança. Não sei se você está aí ouvindo, mas é a mesma coisa que acontece no inquérito judicial de apuração de falta grave. Né? Por quê? Porque também no inquérito judicial tem o prazo decadencial lá de 30 dias que você tem que colocar, é uma petição inicial também. Né? Aí você tem aqui os direitos líquidos e certos violados. Esses 3 pontinhos aqui, olha só, vale 2,4, é muita coisa, porque é a essência do mandado de segurança, é o motivo pelo qual o mandado de segurança está existindo agora. Porque aí você tem que saber, né? Por exemplo, isso aqui, ó, se for mandado de segurança, você pode ter certeza que vai ter alguma coisa que ofende o contraditório para defesa. A parte está sendo impedida de apresentar quesitos. Mas aí, é que agora nós estamos vendo, né? No dia da prova é muito difícil para o aluno que vê pela primeira vez. Não tem como a gente negar isso. Então, essa tese era uma tese difícil, a não ser que o aluno pensasse em ler no CPC, né, se a parte tem direito ou não, né, de apresentar quesitos também. É um 0,8 que muita gente não pontuou. Aí você tem aqui a parte ter direito de apresentar assistente técnico, aí isso aí você sabe que tem. Então, isso aqui, quem fez pontuou na época. Agora, quem todo mundo pontuou, sem sombra de dúvidas, é o item 9 aqui, que é aquele, né, de exigir antecipação de honorários periciais. Isso aqui, ninguém. Faltou porque era justamente o cabimento desse mandado de segurança aqui, né? O pessoal falou assim, pô, a pessoa não é obrigada a pagar o mandado, os honorários periciais antes, né? É no final do processo que paga ou no final da execução que paga. Não é para pagar as custas agora. Então, esse aqui foi o cabimento do mandado de segurança que muita gente viu, né? Que esse aqui que todo mundo vê, que a gente inclusive fala muito na primeira fase do OAB, né? Que está no Wordzinho também. Agora, a parte do assistente técnico, pessoal, a gente não fala muito, mas a gente fala, né? Que quando você contrata o assistente técnico, você que paga, mesmo se você ganhar a perícia, né? Você que paga o assistente técnico. Então, é uma coisa que a gente fala bastante, a bolsa. Se o juiz colocou um perito, você tem direito de nomear o assistente técnico, você e a outra parte também. E aí, essa apresentação de quesitos talvez a gente não conseguiria. Mas, ó, esse aqui você conseguiria, fácil. Aí, a liminar, pô, não pode faltar liminar, cara. 0,7 também não pode faltar liminar, né? Que suspensão, para suspensão da exigência da antecipação dos honorários periciais. Porque eu quero que pare aqui, né? Tipo assim, você exigiu antecipação, eu não tenho condição de pagar, né? Então, eu não pode continuar esse processo agora, não dá. Então, por isso que é uma liminar, por isso que é uma situação de urgência. Aí, aqui ele colocou também como fundamento, né? Prazo para quesitar. Tipo assim, é foda porque ele pega e faz referência a essa situação aqui em cima, liminar também com relação a isso aqui, né, sobre apresentar quesitos. E ele faz referência também a prazo para indicar assistente técnico. E uma coisa que eu vou falar agora, né, na hora da prova, é exatamente esse ponto do mérito. Não, não vejo assim, como você ficar repetindo tudo. Mas existe uma coisa que tem que repetir, gente, que pontua muito, 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 que vai acontecer ali agora. Que é o seguinte: você fez a sua petição inicial,
Você pode ter certeza. Se não for uma reclamação trabalhista fácil, se não for essa cadeira quebrada, tá, beleza. Se não for uma reclamação trabalhista fácil, tem aqui a petição inicial. Então vai ser uma outra coisa. Inquérito judicial de apuração de falta grave, por exemplo. Então, o que que você tem que fazer? No corpo da peça tem lá o endereçamento, né? Em excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara do trabalho e tal. Endereçamento, qualificação. Aí você tem o fato e o direito. O direito, você vai escrever aqui, por exemplo, da periculosidade, das horas extras, do dano moral, da liminar, né? Da sucumbência. E cada um desses você vai escrever os três parágrafos, né? Fato, fundamento, pedido, fato, fundamento, pedido, fato, fundamento, pedido, fato, fundamento, pedido, fato, fundamento, pedido. E aí você vem para os requerimentos finais. Aí você tem os requerimentos finais. E aí nos requerimentos finais você tem notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. Né? Notificação, procedência dos pedidos, produção de provas. Só que é ideal, gente, que você fala, que você reitere aquilo anteriormente mencionado. Requer a notificação da parte contrária para apresentar, para se manifestar, a procedência dos pedidos e produção de provas. Dentre a procedência dos pedidos, reitera-se o pedido de periculosidade, ponto e vírgula, de hora extra, ponto e vírgula, do dano moral, ponto e vírgula, da liminar, ponto e vírgula, da sucumbência, ponto e vírgula, e termos de que pede espera de deferimento, localidade, data, advogado, B número. Né? Não sei se vocês estão vendo isso aí, pessoal, mas isso aqui pode pontuar, porque é o que aconteceu no mandado de segurança e é o que aconteceu em outras peças aí também. Acho que na contestação também que vocês fizeram agora, por exemplo, passado também. Aconteceu isso. Acontece isso. Olha só. Agora estão os requerimentos finais. Ó, o cara coloca a notificação da parte do coautora, beleza, isso aqui tem que acontecer mesmo. Aí, ó, reiteração da liminar, 010. Aí coloca aqui. Isso aqui é muito importante, então, esse negocinho de reiterar. Colocou só liminar aqui, mas tem outros lugares que pontuam mais coisas. A produção de prova, beleza. Valor da causa, beleza. Motivo do MP, beleza. Requerimento da concessão da ordem, né? Conceda-se a ordem qual ordem? Eu quero que você dê a ordem, e ela quer que essa ordem é de suspensão do processo para eu nomear perito, para eu indicar assistente técnico, né, melhor dizendo, né? Para também quesitar, né? É o que eu quero. Né? Bom, aí eu falo sobre isso aqui dos requerimentos finais. Às vezes você tem que reiterar. Ah, olha só, eu falo sobre o reiterar aqui, desse jeito, porque eu não sei o que eles vão cobrar. Às vezes vem uma coisa tão pequenininha, mas vale mais um 0,10 aqui. Né? Se vier uma coisa muito diferente, cada 0,10 desse, 0,10, 0,20, 0, não sei o que, 0, não sei o que, cada negocinho desse vale muita coisa. Né? E aí a gente acaba tendo que pontuar. Isso não tem como a gente fugir. Beleza? Bom, então nós comentamos aqui, né, sobre essa petição inicial. Aí o identificar a liminar, Rafael, eu não consegui identificar, porque quando eu falo que não pode faltar liminar, aí você fala assim, beleza, eu sei que não pode faltar, mas e o problema? O problema é eu identificar a liminar. Não é problema, gente, não é problema. É só você ver qualquer coisa ali que é fundamento liminar. Porque a liminar é a ideia de você, não só a petição inicial, que seja qual for, é uma situação de urgência. Se você desconfiar de uma urgência, peça liminar. Rafael, se eu não desconfiar de urgência, porque eu acho que dava para esperar, não dava para esperar, tá? Não dá para esperar. Você vai lá e pede a liminar, tá? Não tem como você deixar de pedir a liminar. Peça a liminar. Liminar, eu sei quando o professor falava, eu falava assim, o professor fica falando liminar, liminar, eu fico até com vergonha de perguntar o que é liminar, né? Porque parece tão óbvio e eu não posso ficar perguntando. Gente, pode perguntar, né? A liminar é a liminar. A liminar é aquilo que eu falo, porque você está antecipando alguma coisa. Você fez uma liminar, né? Uma reclamação trabalhista para reintegração do dirigente sindical ou para reintegração da gestante. A reintegração. Você faz um pedido liminar o mais rápido que você pode. O juiz, antes da audiência, antes da audiência inaugural de instrução, ele já vai dar a liminar. Certo? É isso que é. Uma coisa para você o mais rápido possível. A pessoa está com fome. A pessoa foi demitida e ela não tem o seguro-desemprego. Ela saiu também, não foi paga as verbas rescisórias. Você fez uma petição inicial, reclamação trabalhista, para reverter a demissão sem justa causa, desculpa, impor justa causa para sem justa causa. É uma liminar para mudar tudo, porque assim ela vai pegar o fundo de garantia por tempo de serviço condicional de 40%. Eu quero as guias de seguro-desemprego. É urgente que eu consiga as guias de seguro-desemprego, mas eu não vou conseguir porque o cara não registrou
Juizinho liminar, isso aqui é importante. E aí, quando eu falo liminar, é sempre importante falar liminar. Aí na prova eles não colocam liminar. Eles pegam e colocam lá que é um caso de idoso. Aí fala que é uma reclamação trabalhista feita por um idoso, uma reclamação trabalhista feita por um idoso. Aí, pô, Rafael, eu coloquei liminar, né? E não era liminar, era só o julgamento do feito antecipado por conta da idade dele, estatuto do idoso. É a mesma coisa. Porque, na verdade, quando você vê uma situação, eu acho que dá uma ideia ali de liminar. Mas tem idoso, não tem cabimento. Você precisa ir no índice emissível e dar uma lida sobre idoso. Deve ter alguma coisa sobre idoso, estatuto do idoso. Deve existir alguma coisa do idoso, né? Eu não sei. Mas também, você viu lá uma pessoa com uma doença terminal. Você pede liminar. Só que não é porque eu falei liminar agora, inclusive eu tô falando isso agora, nem sei se tem lei sobre isso, tá? Né, você pediu liminar, não deixa de ver se tem lá enfim, na lei, no índice emissivo, lá na situação de risco de morte, doença terminal, vê se tem um feito, né, para ser julgado antecipadamente também. Mas é só você colocar liminar. Ela vai pontuar, de alguma forma vai pontuar, porque é o julgamento antecipado do feito. Talvez você perca a pontuação da indicação do dispositivo legal, mas você não perde a pontuação de pedir a antecipação do feito, tá? Bom, falei, né? E eu não sei, né? Mas é, as petições iniciais, gente, vou falar aqui, na hora da prova vai para o índice emissível, mas os basicão da petição inicial, as petições iniciais, eu acho que os diferentes seriam esses aqui, né? Você tem lá a ação rescisória, aí você tem que lembrar do depósito de 20%. Essa tem a ação de consignação e pagamento, você tem que lembrar do afastar a multa do 477 e depositar tudo em juízo. Né? Você tem é, o inquérito judicial de apuração de falta grave, que é o empregador que faz, que é para demitir uma pessoa, né, que cometeu uma falta grave, mas ela é um dirigente sindical, por exemplo. Não é a gestante, não, tá? A gestante não precisa disso aqui, não. Você pode mandar embora sem inquérito judicial. Aí você tem aqui o prazo decadencial de 30 dias. Não pode faltar. Aí você tem o mandado de segurança. Já vimos aqui, mandado de segurança muito importante, né? A liminar. E aí o que é importante é a concessão da ordem. A concessão da ordem. O que é a concessão da ordem, Rafael? É a ordem de suspensão do processo, é a concessão da ordem para que permita que você nomeie isso, nomeie aquilo que você precisar. Se você, por exemplo, tem um auditor fiscal do trabalho que ele interditou a empresa, mandado de segurança para o juiz. Endereçou para o juiz e a concessão da ordem é o quê? É que você tenha a liberação da empresa, né, para que ela possa exercer as suas atividades e fluir normalmente. Tá, então não pode faltar a concessão da ordem aqui, a liminar, não pode faltar. Né? Outra petição inicial, diferente aqui, o embargo de execução ou embargo de terceiro. O valor da perícia, pessoal, às vezes o valor da perícia é o valor da ínfimo, né? O valor da perícia é o valor do bem, né? É algo importante que não pode faltar. Lembra disso aí. A avaliação do bem não foi feita de maneira correta, certo? Bom, eu acho que esse aqui é a petição inicial. Ações horas, ações de obrigação de pagamento, dissídio coletivo eu não coloquei aqui, né? O que seja o dissídio coletivo? No dissídio coletivo lá, você vai ter o sindicato fazendo parte do processo, né? Dissídio coletivo, o que mais aqui que tem de petição inicial? Ações horas, ação de obrigação de pagamento, inquérito, já profissional, mandado de segurança, embargo de execução em terceiro, dissídio coletivo, ação de cumprimento também, né? Ação de cumprimento também. Todos esses casos, pessoal, todos esses casos aqui, você pode pensar, né? Pensa em liminar. Você pode pedir liminar, não tem problema nenhum em pedir liminar. Não tem mandado de segurança, não tem sucumbência. Não interessa. É petição inicial. Você lembra que tem sucumbência em tudo quanto é petição inicial. Você não vai perder ponto porque você colocou sucumbência, mesmo não tendo mandado de segurança. Sucumbência, colocou sucumbência, tá no bolo aí. Tá aí todo mundo, gente. Notificação, né? Procedência dos pedidos, produção de provas, tá? Não deixa de pedir isso daqui. Tudo que é petição inicial tem valor da causa, tá? Tem também dano moral? Tem dano moral, né? Lógico que você não vai colocar um dano moral no mandado de segurança, né? Mas se você colocar, beleza, pautora, né? Mas dano moral é o quê? Faz parte de petição inicial, gente. Dano moral, não deixa de colocar dano moral, né? Não deixa de colocar a gratuidade da justiça, não deixa de colocar essas coisinhas todas aqui, beleza? Gente, o cuidado que eu tinha, que eu tenho em mente é de você ver hoje aquilo que pode cair amanhã. E aí, se teu coração tocar no teu coração e você falar, Rafa, eu acho que eu tô pensando também em tal peça, pode ser 10 horas da noite. Né? Você vê um modelinho ou outro, pega e faz uma pergunta para mim ou outro. Né? Assim, o que eu acho que vai trazer tua aprovação não é a peça. Hum, Eu acho que são as questões.
Mas aconteceu na prova passada também, né? Veio uma contestação e aí muita coisinha pequena para pontuar, vocês acabaram escapando uma pontuação ou outra ali. Não pode escapar. É aquilo que eu falo, penso assim, pô, na turma passada, o que que você fez que você poderia fazer mais hoje? Ah, foi nada, porque eu dei meu sangue, eu fiz tudo que eu podia. Beleza. É onde eu estava conversando com um amigo meu, né? E a gente estava indo para Monte Brasil buscar um tablet lá, né? Achou um tablet barato e ia lá buscar. E aí ele estava comentando que ele foi fazer uma prova da OAB, e na época para ele era muito importante, que ele morava em São Paulo, e ele tinha o cara falou assim, ó, o fulano, você trabalha muito bem e tal, você é um vendedor muito bom, então se você passar na prova da OAB, eu já vou colocar você como meu sócio aqui, né? É claro que sócio, né, pessoal, nas grandes empresas, né, nos grandes escritórios de advocacia, não é ser sócio, mas é ser sócio. Tipo, o cara já ia ganhar um salário maior que juiz já. Ele já ganhava 10 por mês já. Já ganhava 10 mil por mês, só que ele estava num nível lá. E se ele passasse na OAB, o cara falou, não, você passar na prova da OAB, eu te coloco no nível. O salário era bem, bem alto, maior que o de juiz. E aí ele estudou. Ele não fez nada da vida dele. Ele estudou por 2 meses, deu sangue e tudo. E no final de semana ele estudou igual louco. Estava extremamente preparado, muito. Tipo, passou a madrugada estudando tudo, tudo, tudo e reprovou com 5,8, né? E aí você fala, puta que pariu, Rafael, achei que o final era feliz, queria passar. Não, ele reprovou com 5,8. E acontece que, assim, muitas das coisas que a gente faz, às vezes é emocional mesmo. E aí você tem que ver, você tem que se entender. Ah, eu acho que eu tenho que descansar, então. Não, mas você é um vagabundo. Você é um vagabundo, a vida inteira foi vagabundo, sempre foi vagabundo. Foi vagabundo todos os cursinhos que você fez. Passou, agora você vai falar que você tem que descansar o dia inteiro? Não, é porque você tá dando chance para ser vagabundo. É porque você gosta de ser vagabundo. Agora, não, não. Eu estudei pra caramba, a vida inteira eu estudei, eu sempre fui na pegada e tal, não deu certo e tal. Às vezes compensa você estudar menos hoje. Às vezes fala, não, às vezes então eu vou tirar essa pressão de mim aqui. Eu acho que talvez, por exemplo, esse meu amigo, talvez se ele tivesse ido pro cinema, se ele tivesse ido jogar um futebol, bebido uma cerveja, talvez ele passaria, porque o cara sempre estudou, né? Então, assim, a gente tem que se conhecer. O autoconhecimento, ele machuca, mas ele também liberta, né? Então, se você sempre foi disciplinado, extremamente disciplinado, sempre tá ralando pra caramba, tá fazendo tudo que você pode, aquela angústia, aquela loucura, às vezes seria bom tirar o pé hoje, né? Ah, esse negócio de ler Wordzinho, vou ler uma vez só, vai. O Rafael falou pra ler umas 10, vou ler só uma vez o Wordzinho hoje. Beleza. Por quê? Porque você sempre foi esforçado. Agora você nunca fez nada direito. Aí você vai achar que porque o Rafael falou que o amigo dele reprovou porque ele ficou estudando, também eu vou ficar sem fazer nada o dia inteiro? Não cola. O negócio é se conhecer. Então você fala assim, pô, não, beleza, eu acho que realmente eu não tô fazendo porra nenhuma mesmo. Eu acho que eu vou ficar estudando. Vou ficar aqui tomando uma cervejinha, lendo um índice emissivo, ou não, né? Se eu tomar uma cervejinha eu durmo, mas assim, eu leio o índice emissivo um pouco agora, almoço, aí à tarde eu pego e leio o Wordzinho uma vez, 2 vezes. Se você já leu hoje, até hoje, pessoal, umas 3, 4 vezes, né? Você vai ler muito rápido agora. Se você não leu nenhuma vez completa, mesmo assim você vai ler rápido, porque a prova é amanhã. Você vai lembrar daquela história, né? Que se amanhã tivesse, se fosse o exame do Janote, aí você não queria ficar, ou do Carrijo, você não ia querer ficar de DP. Que a gente tem mais medo de DP do que de não passar na prova do AB. Olha só que coisa absurda. Por que que isso acontece? Não tenho a menor ideia. O ser humano ele vive na situação de urgência, né? A gente tem mais medo de DP do que de reprovar na prova da B. Porque você pode ter, eu não sei se alguém aqui fez exame, né? De um dia que eu fiz o exame, porque eu não paguei uma sub, porque eu achei que a prova era fácil. Falei, essa prova é fácil, não vou gastar não. Eu tinha faltado na prova normal, né? E aí eu acabei não fazendo a sub, e aí eu falei, deixa pro exame mesmo. E a prova foi o capeta. Eu quase me matei de estudar, quase sofri, quase infartei. Uma angústia que eu não tive angústia nem com a aprovação da prova da OAB. E agora, por que acontece isso? Não sei. Acho que é porque a gente sempre fala, se não passar agora, passa depois. Se não passar agora, passa depois. Se não passar agora, passa depois. E assim vai levando, né? Agora, DP não, DP é fumada, né? Faculdade é caro, e aí junta DP ainda e vira um inferno. Gente, essa comunicação ao longo desse cursinho foi bom. É, eu espero que vocês consigam fazer a prova com tranquilidade amanhã. A tranquilidade que vem é realmente de você conseguir ser tranquilo. Tem até uma dica que um professor deu uma vez: você está lá lendo o enunciado. Lê o enunciado, o que que você faz? Levanta a mão, passa a mão, vai pro banheiro, passa a mão no nu com uma água gelada assim, dá uma respirada, bebe uma água, volta e faz a prova. Fala, tem que ter, não dá tempo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes, pessoal, você fez tanto o certo, você leu tanto o wordzinho, você fez tanta questão, você realmente fez todas essas aulinhas chatas nossas aqui de ficar lendo questão comigo. E aí, a hora que você lê a prova, pessoal, às vezes você está realmente tão preparado que você começa a ler e fala assim, nossa, é de verdade essa prova? Quando eu passei foi assim, eu li e eu falei, é agora, passei. Foi assim, porque eu estava com muita tranquilidade, realmente sabia tudo, eu li ali, já estava quase até os artigos na cabeça já do que estava ali, né? Aí é a situação da preparação, né? Cada um tem
tem uma forma e eu achei que aquela vez foi essa eu vou passar mesmo. E aí deu certo aquela vez. Mas outras vezes, né, não deu certo, né? Bom, é isso, gente. Obrigado pela atenção de todo mundo, todo dia. Foi bom, a companhia. Os dias passaram, né? E agora espero que amanhã vocês é, encontrem uma peça tranquila, uma peça que não seja o fim do mundo. E se for o fim do mundo, lembra, gente, provavelmente vai ser uma porra na petição inicial. Se concentra, leia todos os artigos que tem a ver com aquele assunto, né? E faz os pedidos, não deixe de fazer o pedido que é correto. Tá bom, carinhas? Ah, tem algum celular na minha casa que não é meu, nem da Lara, porque a Lara foi fazer aula lá na pós-graduação. E aí tá tocando um negócio aqui. Ah, vai ser o tal do tablet, né? É isso. Agora que eu tô raciocinando, que eu ouvi essa porra desse cara, o negócio fazer a noite inteira barulho. Bom, é nóis, gente. Vou encaminhar o link dessa aula depois no grupo, pessoal, de novo, para quem quiser assistir de novo, tá? Acho que vale a pena. Ou de novo, ou se você assistiu pela primeira vez agora inteiro, não precisa não, mas se não viu direito, assiste direito, porque acho que vale a pena pegar ali um negocinho de cada coisinha, né? Se for uma contra-razão amanhã, a gente faz certinho com carinho aí. Valeu mesmo. Valeu. Vamos esperar que vocês consigam aprovação, gente. E cuidado, né? Mesmo se acontecer de não conseguir, no primeiro dia, já lê, já vê o que precisa colocar, o que dá para alterar. Talvez o recursinho ajude. Às vezes faltou pouco para você conseguir, às vezes se fizesse o recurso valeria a pena, né? A gente não quer as coisas pelo recurso, mas às vezes o recurso dá certo. Como eu disse, no curso passado tinha 5 pessoas, né? Eu fiz recurso de 5 e deu certo, acho que três ou dois deram certo. Acho que foi três que deram certo, né? Aqui não deu certo de uma das pessoas que eu fiz recurso aqui, né? Não deu certo porque, na verdade, nós fizemos, né, um tanto e aí acho que faltava outra pontuação para fazer, o restante não deu certo, mas eu acho que não daria mesmo. Aquela prova lá não dava certo, a gente faz porque é legal, não quer fazer, a gente faz, mas acho que não dava mesmo, né? Mas tem coisa que dá, gente, tem que tentar. De qualquer forma, é importante tentar, tá? Veja o que você pode fazer melhor do que você fez no sábado, da prova anterior. Talvez, né, seja o que está faltando para tua aprovação. Beleza, gente? Um beijo no mago, então. Foco, força e fé. E parra depois de muito estudo. Até amanhã.